Bom, então vamos começar. Vamos entrar agora na parte 2. E o que que é essa parte 2? A gente vai falar de variáveis aleatórias. Até esse momento, vocês estavam vendo variáveis, né? Tipos de variáveis. E a gente viu variável quantitativa, variável qualitativa. Agora, no contexto de probabilidade, tá? Existe uma coisa chamada variável aleatória, e é o que eu vou definir hoje, tá? E depois, hoje a gente vai falar tudo genérico, assim. O que que é uma variável aleatória, as principais características das variáveis aleatórias. E aí depois a gente vai para a parte discreta, especificamente, focar, e depois a parte a gente vai focar também, que é uma subdivisão aqui embaixo. Hoje é a parte mais geral, tá? E isso aqui é muito importante, tá? Porque aquelas variáveis que vocês estavam que a gente comentou aqui até o momento, a gente sempre vai tentar associar com alguma variável aleatória, né, para poder ter um modelo probabilístico para ela. É basicamente isso que a gente vai fazer. Então vamos lá. Se alguém um dia perguntasse para vocês assim, em apenas uma palavra, o que é uma variável aleatória, tá? Essa pergunta pode parecer boba, ela pode às vezes parecer complexa, pode parecer subjetiva, e se você perguntar até para um estudante de estatística no meio da graduação, perguntar para ele o que que é uma variável aleatória, às vezes ele vai se enrolar um pouco para te responder o que que é. Se você guardar na cabeça uma palavra, ajuda muito, tá? Lembrem que tudo que eu falei de probabilidade até o momento envolvia muito a ideia de conjuntos, tá? Quando a gente for falar de variável aleatória, vai vir a ideia de função, que também é um conceito básico de matemática, que ele é ensinado primeiramente no ensino fundamental. A ideia que está por trás aqui é a mesma, é de uma função. Então, o que é uma variável aleatória? É uma função. Se você tem uma função, tá? Então, deixa só ajudar vocês a enxergar aqui o que eu estou dizendo é o seguinte, né? O que é uma função? Imagina que você tem um conjunto que tem alguns elementos aqui dentro, certo? Você pode pegar esses conjuntos aqui e aplicar uma função que a gente chama e você vai ter um outro conjunto. Então, por exemplo, eu posso aplicar uma função aqui que dobra o tamanho dessas bolinhas. Então, essa primeira bolinha que está aqui, ó, quando eu aplicar a função nela, ela vai para o outro lado com um valor, espera aí que falhou aqui, um valor maior. Aquela segunda bolinha ali vem para cá com um valor maior. Essa terceira com um valor maior, essa quarta com um valor maior e essa quinta com um valor maior. Apliquei uma função, tá? Uma função basicamente é algo que pega elementos de um conjunto e te devolve em outro conjunto. É basicamente isso que uma função faz. Ah, parece matemático? Parece, mas é mais ou menos essa a ideia. Então, por exemplo, né? Deixa eu colocar aqui. Se você tivesse um conjunto com os elementos 2 e 3, e eu vou aplicar uma função vou chamar aqui de uma função f, tá? Que basicamente o que ela vai fazer é multiplicar cada elemento por 2. Se eu fizer isso, eu vou ter um novo conjunto aqui. Opa, peraí aqui. Eu vou ter um novo conjunto com dois elementos, onde ele vai ser formado pelo 4 e pelo 6. Por quê? Porque eu peguei os valores de um conjunto e joguei no outro, tá? Isso aqui são casos mais elementares de conjuntos, né? Tem alguns que a gente está mais assim acostumado na matemática, que é você fazer, por exemplo, assim, você pega o conjunto dos números inteiros. O conjunto dos números inteiros, né, é aquele que tem os valores positivos, negativos e o zero, mas todos inteiros, né? Se você aplicar uma função, por exemplo, uma função que seja, vamos imaginar que você tem elementos aqui, x, que pertencem a esse conjunto, certo? Então imagine que você tem vários elementos aqui que pertencem ao conjunto dos inteiros. Então o que que tem dentro desse conjunto?
tem o número -1, o número 2, o número -7, o número 45, imaginem números inteiros. Eu vou aplicar uma função que vai pegar um elemento x qualquer e vou fazer o módulo de x. Certo? Imagine que eu faça isso, o módulo de x. Então, por exemplo, se o valor era -3, ele vai virar o valor 3, certo? Se o valor era 7, continua sendo 7. Quando eu faço isso, eu estava num conjunto, né, que era dos inteiros, e apliquei uma função f, eu vou só colocar assim um símbolozinho f, e vou cair aonde? Aonde agora? Eu vou cair no conjunto. Eu posso representar de duas formas. Eu posso colocar assim, ó, como os inteiros, só que positivos, é uma forma de escrever, ou eu poderia dizer o conjunto dos naturais mais o zero, certo? Mas o que importa é que eu saí de um conjunto e fui para outro conjunto. Isso aqui é o que se ensina de função lá no começo, não sei se é no sexto, sétimo ano do ensino fundamental, é uma ideia dessas aqui, tá? Então, se você fosse pegar os elementos, né? Você teria assim, cada elemento x, né? Você vai transformar ele em módulo de x. É mais ou menos isso que a gente faz. Então, quando você escreve uma função, primeiro você diz o conjunto onde estavam os elementos de origem e o conjunto para onde vai os elementos, né? O conjunto destino. E o que você faz com cada elemento. Se você guardou isso na cabeça, dá para entender o conceito de variável aleatória. Então vamos voltar lá agora para falar. Se eu disse que uma variável aleatória é uma função, é porque tem que ter um conjunto de origem com elementos, onde eu vou aplicar essa função, e tem que ter um conjunto destino, onde eu vou devolver esses valores. Certo? Então, veio na cabeça função, você tem que pensar em dois conjuntos, origem e destino. Certo? Então, uma coisa liga a outra, né? Isso é bom para a memória, né? Não sei se vocês já fizeram um curso de memorização. Eu sei que memorização é uma coisa considerada meio antiquada, ruim, mas ela funciona no mundo real, né? Tipo, falou em variável aleatória, na minha cabeça vem a palavra função. E quando eu penso em função, vem dois conjuntos. Então, geralmente é assim que eu enxergo e é assim que eu ensino. Então, vamos lá. Vamos tentar escrever o que está escrito aqui. Vamos ir linha por linha. Variável aleatória, a gente também chama isso de VA, tá? Suponha um espaço amostral associado a um experimento aleatório. Então imagina que tem um experimento e tem um espaço amostral, os possíveis resultados de um experimento. Tá? O que é uma variável aleatória x? Ela é uma função que vai pegar cada elemento do espaço amostral, ela vai lá no conjunto espaço amostral, vai pegar cada elemento do espaço amostral e vai retornar em outro conjunto. Que conjunto é esse? O conjunto dos números reais. Então é como se fosse assim, ó. Espaço amostral. Joguei uma moeda. Vou observar a face resultante. Qual é o espaço amostral? Cara e coroa. Tem dois elementos. O que seria uma variável aleatória associada a esse experimento? Eu poderia pensar, imagina que se deu cara, eu vou dizer que saiu o valor 1. Se saiu coroa, saiu o valor 0. O que eu acabei de fazer? Eu acabei de pegar uma função que pega os elementos do espaço amostral e transforma eles em números reais, certo? Então isso é uma variável aleatória. É basicamente isso que é uma variável aleatória. A variável aleatória vai pegar os elementos de um conjunto e devolver nos reais, tá? Os possíveis valores de uma variável aleatória, tá? Que eu estou colocando como x de ômega, porque ela é uma função, é como se ela fosse uma f. A x é como se fosse uma f de x. Só que o meu x são os elementos do espaço amostral e a minha f é essa x, que é a variável aleatória. E a gente costuma utilizar a notação ômega-x, que são os possíveis resultados da variável aleatória x. Então, tem duas coisas: possíveis resultados do experimento e possíveis resultados da variável aleatória x. Vamos lá, pode parecer teórico, mas é um fundamento que eu acho que é importante vocês entenderem. Não para ficar, de novo, cobrando coisas pesadas matemáticas, mas vocês precisam saber o que é, tá? Então, aqui, ó, aquele exemplo que eu acabei de falar. Experimento.
Lance uma moeda e observe a face resultante. O que a gente observou aqui? Cara e coroa. Cara é um número? É um número real, a letra C? É um número real? Não, é uma letra. K é um número real? Não. Posso fazer média? Posso somar? Posso fazer qualquer coisa com essas letras? Não posso fazer nada. Certo? O que é uma variável aleatória? É uma função que está pegando, vamos lá. Ela vai pegar os dois valores aqui, ó, do ômega, o ômega 1 e o ômega 2 aqui, ó, e vai me retornar números. Então, por exemplo, faço o experimento. Se der cara, o que significa? Deu cara, essa função está me dizendo que se deu cara o experimento, é para retornar o valor 1. Se deu coroa, é para retornar o valor 0. Então é como se fosse assim: joga a moeda aí, deu cara, a variável aleatória assumiu o valor 1. Deu coroa, a variável aleatória assumiu o valor 0. Ela é uma função do resultado do experimento, certo? Então, olhando para cá, eu posso concluir que x de ômega é uma variável aleatória, porque está pegando cada elemento do espaço amostral e devolvendo um número real. Entenderam esse exemplo? A gente precisa, na estatística, que tudo seja variável aleatória e que tudo seja números reais, tá? Para a gente poder fazer nossas contas. A gente precisa disso. Eu não posso trabalhar com cara e coroa. Isso serve na probabilidade, mas não para estatística, tá? Então, outra aqui, vamos pensar um outro caso mais complexo. Um experimento. Um novo medicamento para dor de cabeça é testado e o tempo até o desaparecimento da dor em minutos é computado. Quem é o espaço amostral desse experimento? Eu estou anotando tempo, certo? Então é qualquer número de 0 a mais infinito. Pode ser que na hora que eu ingerir esse medicamento, minha dor de cabeça passou. Então, o meu experimento retornou 0. Foi o tempo até a dor de cabeça sumir. Mas se levar 10 dias para sumir, eu vou ter que multiplicar isso aí por minutos, né? Quantos minutos tem 10 dias? A princípio, a gente não sabe o limite superior, a gente vai colocar que é de 0 a mais infinito. Qualquer número real aqui, só que positivo, tá? Ou não negativo. Lembrando, isso aqui não é um conjunto de inteiros, isso aqui é um conjunto não numerável, tá? Porque é um intervalo. Isso daqui é o meu espaço amostral, mas eu vou definir uma variável aleatória em cima, certo? Mas percebam que esse espaço amostral já é formado por números reais, estão vendo? De 0 a mais infinito, já são números reais. O que eu poderia fazer? Eu poderia criar uma variável aleatória que é a que a gente chama função identidade, ou seja, eu vou criar uma variável aleatória chamada t, certo? Então, a minha f vai ser chamada t aqui, que é tempo, ela é função do ômega, e ela vai ser t de ômega igual a ômega. Ou seja, se o experimento levou 5 minutos para a dor de cabeça passar, o resultado do espaço amostral foi 5 minutos, e a minha variável aleatória vai ser o quê? 5 minutos também. É igual. Isso aqui é uma variável aleatória, é uma função. Isso aqui se chama função identidade. Na matemática, a função identidade, né, é essa daqui, ó, f de x igual a x. Se você fosse fazer um gráfico dela, ela seria assim. Aqui estaria o x, aqui estaria o f de x, e ela faz uma reta de 45 graus. Essa é a função identidade. Então, quando aqui é 5, aqui é 5, certo? Ok? Aí vamos lá. Note que o próprio resultado do experimento ômega já é um número real. Logo, t de ômega é uma variável aleatória. Ok? Tudo bem até aqui? Então, vamos mais um. Olha que interessante. O espaço amostral de um experimento é sempre único. Cada experimento só tem um espaço amostral possível. Mas cada espaço amostral eu posso criar infinitas variáveis aleatórias. Eu posso criar a variável aleatória que eu quiser em cima do mesmo experimento. Isso é uma coisa curiosa que dá uma margem para a gente trabalhar com probabilidade e estatística. Por exemplo, esse daqui é exatamente o exemplo anterior. Olha lá, o experimento é o mesmo. O espaço amostral é o mesmo.
Só que eu vou criar uma variável aleatória diferente. Eu não vou criar a variável aleatória t de ômega igual a ômega. Eu vou criar a variável aleatória que eu vou chamar de y, ela é uma função, e ela vai me retornar dois valores. Se o ômega for menor que 60, ela vai assumir o valor 1. Se o ômega for maior ou igual a 60, ela vai assumir o valor 0. Ou seja, imagine a situação, né? Dor de cabeça. Quanto tempo levou para passar? 5 minutos. Quem é y? 1. Dor de cabeça. Levou quanto tempo para passar? Levou 3 horas para passar. Levou 180 minutos. Quem é y? 0. Ou seja, o y é quase como uma variável aleatória que representa levou menos de uma hora para a dor de cabeça passar? Sim ou não? Se sim, é 1. Se 0, é não. Então vejam que a variável y, ela também fornece números reais, porque 0 e 1 são números reais, certo? Só que eu estou transformando infinitos valores aqui em só dois possíveis, certo? E y é uma variável aleatória, porque para cada resultado do ômega, ela está me retornando um número real. Não tem nenhum resultado do ômega que não tem essa regra fechada aqui. Se ômega for 1 trilhão, está aqui na regra. Caiu no segundo item, é zero. Ah, se o ômega foi zero, né? Quem é o y? 1. Então a regra está definida, não importa o ômega que saia, eu consigo definir no y. Então é uma função e é uma variável aleatória. Conseguiram entender? Você pode criar várias variáveis aleatórias diferentes para um mesmo espaço amostral. Tá? Essa é a primeira lição que vocês podem aprender. Ok? Mais para frente eu vou dar exemplos disso, de a diferença que vai fazer na hora de escolher um modelo probabilístico. Se você trabalhar como está no exemplo 2, você vai trabalhar com um modelo probabilístico. Mas se você trabalhar como está no modelo 3, você vai usar outro modelo probabilístico. Certo? Então aqui, olha esse daqui. Eu tenho lançar uma moeda e observar a face resultante. Quem é meu ômega? O C e o K. Agora eu vou criar essa variável aleatória aqui. Ó. Se o ômega for C, for cara, o Z vale ganha. Se o ômega for coroa, o meu Z vale perde. Essa Z é uma função. Isso aqui é uma função, porque para cada resultado do ômega, ele me retorna um valor, é uma função. Mas é uma função que me retorna números reais? Não. Ela me retorna palavras, certo? Se ela me retorna palavras e não números reais, z, apesar de ser uma função de ômega, não é uma variável aleatória. Conseguiram entender? Todo mundo entendeu? Vamos lá. Gustavo, eu não entendi. Você pode Claro, repetir? claro que eu posso. Olha só. Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou fazer uma analogia aqui. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou dizer aquele experimento da dor de cabeça, tá? Imagine que eu vou fazer na frente de vocês um experimento, só que cada um de vocês vai ganhar uma função diferente. Eu vou colocar aqui, tá? Vamos colocar que o Miguel vai ganhar uma função. A função que o Miguel vai ganhar é a função que diz o seguinte, ó. É 1 se a dor de cabeça levar menos de 60 minutos para passar e 0 caso contrário. Essa é a variável aleatória do Miguel, que ele vai anotar. Vamos botar aqui que o Thiago Neri, tá? Vai pegar uma outra variável aleatória. Vou chamar de x1 é a variável aleatória do Miguel. x2 é a do Thiago Neri. x2 vai ser o próprio ômega. E vamos pegar aqui mais uma pessoa. Deixa eu ver alguém que esteja na aula aqui, né? Espera aí, deixa eu ver aqui uma coisa. Vamos ver quem está na aula aí. Deixa eu pegar aqui. Vou pegar a Isis. Então vamos lá. Então, a Isis vai ter uma terceira variável aleatória que vai ser o seguinte.
Se for muito rápido, tá? Então vamos imaginar que se o ômega passar a dor de cabeça em menos de 10 minutos, essa variável aleatória, essa função aqui que a Isis tem, vai se chamar sucesso e vai se chamar fracasso, caso contrário. É o mesmo resultado. Todo mundo está aqui, três funções diferentes, são três funções de ômega. Aí agora eu faço na frente de vocês o experimento, certo? E eu vou fazer na frente de vocês e o experimento, peguei aqui um paciente, dei o remédio para dor de cabeça e estou anotando aqui. E ele fala para mim assim, olha, em 6 minutos a minha dor de cabeça passou. Tá? O que é isso? Esse foi o ômega. Foi o resultado do meu experimento. Quais eram os possíveis resultados do meu experimento? A gente já sabe que era qualquer número de zero a mais infinito. Mas qual que eu observei? 6 minutos. No momento em que isso aqui aconteceu, três variáveis aleatórias, três funções foram aplicadas nesse ômega. Vamos lá. Miguel, para você, não interessa mais se o cara, a dor de cabeça do cara, o que importa é o seguinte: para você, você acabou de observar uma variável aleatória acontecer na sua frente e assumiu o valor 1. Por que assumiu o valor 1? Porque o ômega foi menor do que 60. O ômega foi 6 minutos. Então, a dor de cabeça passou em 6 minutos. Você tinha uma função que dizia que se levasse menos de uma hora, era para a variável assumir o valor 1 e, caso contrário, valor zero. Então você vai guardar o número 1. A sua primeira observação é o número 1, certo? O Thiago Neri está anotando outra coisa. Ele é outro pesquisador que está analisando o mesmo experimento, mas ele vai fazer outro tipo de modelagem. Ele está preocupado com o valor resultante. Ele olhou lá o valor foi 6 minutos. O que ele anotou? A função dele é a própria identidade, x de ômega, ômega. Então o Thiago Neri anotou o valor 6 minutos. Eu até vou colocar aqui pequenininho do lado. Deixa eu botar aqui. Para você, Miguel, o seu x observado foi igual a. Vou botar até letra minúscula. Geralmente o observado é letra minúscula. Você observou x1 igual a 1. O Thiago Neri já observou o x2, que é a variável que ele está medindo, igual a 6, que é o próprio resultado. Agora, e a Isis, né? A Isis, o que era a variável, a função dela? Se a dor de cabeça passasse em até 10 minutos, era sucesso. Caso contrário, era fracasso. Foi em 6 minutos que passou a dor de cabeça. Então, a variável aleatória da Isis, que é a variável, desculpa, a função da Isis, assumiu o valor S. Sucesso. Ok? Todas são funções. A grande questão é, essa daqui, a sua variável aleatória, Miguel, ela pode assumir algum valor que não seja número real? Não. Ela só pode assumir 0 e 1. 0 e 1. Só pode ser 0 ou só pode ser 1. Ok? Só pode ser ou 0 ou 1. Então, ela é uma. Isso aqui atendeu o requisito, isso é variável aleatória. A do A do Thiago Neri, né? Também, ela nunca vai assumir um valor que não seja um número real. Por quê? Porque ela dá o próprio ômega. Deu 6 minutos, é um número real, né? Então, aqui também, isso aqui também é uma variável aleatória. Agora, no caso da Isis, isso aqui é uma função, é verdade, a x3 é uma função, porque ela é função de ômega. Me dá o ômega, ela retorna um conjunto com dois elementos. Quem são os elementos? Ou S ou F. Só que o problema é o seguinte: ela observou x igual a S, e o S representa sucesso, mas S não é um número real. Então isso aqui não é uma variável aleatória. Certo? É uma função, mas não é uma variável aleatória. Entendeu? Entendi, obrigado. Tá. Então a mesma coisa aqui, são palavras, ganha, perde, isso aqui não é número real. Certo? Então, não é uma variável aleatória. As variáveis aleatórias têm que associar para a gente números reais. Tá? Aqui só um comentário, tá?
a gente, em geral, trabalha mais com variáveis aleatórias do que com resultados de experimentos, tá? Então, é como se eu dissesse assim para você, Miguel, nesse probleminha que eu te contei aí, vamos lá, alguém, rapidinho, antes então de eu falar o que eu ia falar para o Miguel, deixa eu ler aqui o que o Bruno perguntou. Associar um número real a uma função irá depender do espaço amostral que pretendo definir. Primeiro o seguinte, tá? Todo experimento já tem seu espaço amostral. No momento que você definiu um experimento, ou alguém definiu para você, o espaço amostral já está dado, certo? Aí você vai associar uma função ao espaço amostral. Você pode pegar o próprio espaço amostral, se ele já tiver como números reais, você pode fazer como o Thiago Neri fez ali no meu exemplo, né? Que é dizer, tá bom, se o espaço amostral der 7, se o resultado do meu experimento der 7, eu vou anotar 7 como a minha variável aleatória. Ok, você está usando a função identidade, não tem problema. Agora, se o seu espaço amostral for algo que não te dá números reais, certo? Por exemplo, eu vou fazer um experimento aqui. Vou dar a vacina para uma pessoa e vou tentar infectar ela com Covid. Vamos imaginar que tivesse alguém que se submetesse a esse experimento, né? Quais os resultados possíveis? Ela pode não se infectar, ela pode se infectar e ter sintoma leve, ela pode se infectar e não ter sintoma, ela pode se infectar e ter sintoma moderado, ela pode se infectar e ter sintoma grave. Esse é o espaço amostral. São os resultados possíveis que alguém pode anotar, certo? Mas você, como pesquisador, pode pensar assim: não, eu só quero saber se ele desenvolveu ou não desenvolveu o Covid. É só isso que eu quero saber, se ele conseguiu se safar ou não. Ou seja, como se fosse assim, ele foi assintomático ou foi sintomático. Vamos imaginar que é a divisão que eu quero fazer. Assintomático ou não se infectou de um lado e se infectou e teve algum tipo de efeito, né? Seria o sintomático. Então, você define uma variável que assume o valor zero, se for sintomático, e 1 se for assintomático, que seria o teu sucesso. Você pode definir 0 e 1, acabou. Você poderia definir 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, menos 1, 0, 1 e 2. Desde que sejam números reais, é tudo variável aleatória. Mas o seu experimento não retorna esses números. O seu experimento retorna não infectou, foi assintomático, sintoma leve, sintoma moderado e sintoma grave. Esse é o teu experimento que você não mexe, já está definido. Ok? Obrigado, Gustavo, entende? Por isso que você disse que sempre vai e volta, né? Você transforma numa função, depois remete de novo a um número real, né? Isso, exatamente. Tá? Mas o que, que acontece? Na prática, depois que você já definiu a variável aleatória que você quer, não interessa mais o experimento de origem. Não interessa mais. Então, esse exemplo aqui que eu falei, que seria, vamos olhar a função que eu coloquei para o Miguel. Vamos olhar aqui a função que eu botei para o Miguel. Vamos imaginar, tá, Miguel, por exemplo, que não interessa para você, na indústria farmacêutica, todos os remédios para dor de cabeça, se não passar em até 1 hora, é considerado um medicamento ruim. Não me interessa, tem que passar em até 1 hora. Então, na hora que você faz o experimento, você já pode dizer assim, cara, nem me fala quanto que deu o experimento. Eu não quero saber o ômega. Eu quero saber o x1 de ômega. Vai lá, aplica esse experimento em 100 pessoas e me retorna com o X1. Eu não quero ver os ômegas. Entende? Então é como se fosse assim, ó. O experimento vai ser aplicado em 100 pessoas. Está aqui a pessoa 1, a pessoa 2, a pessoa 3, a pessoa 4. Aqui está o ômega. A primeira pessoa que fez o experimento, a dor de cabeça passou em 5 minutos. A segunda passou em 105 minutos. A terceira passou em 35 minutos. A quarta passou em 40 minutos. A quinta já passou 300 minutos e ainda não passou a dor de cabeça. Imaginaram isso? Esse é o ômega. Se você é o Thiago Neri, que está interessado no x de ômega igual a ômega, você vai anotar esses valores todos aqui. Mas se você é o Miguel e você fala, cara, não estou nem aí para o ômega, me dá apenas o x1. Eu quero saber, foi menos de 1 hora? Sim ou não? Então vamos lá. A primeira, 5 minutos, foi menos de 1 hora? Sim, sucesso. Observei 1. 105 foi menos de 1 hora? Não, fracasso. Observei 0. 35 foi menos de 1 hora? Foi, sucesso. 40 minutos foi menos de 1 hora? Foi, sucesso. 300 minutos? Não foi sucesso.
Entende? Então, na prática, para o Miguel, isso aqui é o conjunto de dados dele. Ele não está nem aí mais para o ômega. Certo? Ele só quer olhar o x, a variável aleatória que ele pediu lá para alguém anotar para ele. Entenderam? Mas o Thiago Neri não. O Thiago Neri pediu para outra pessoa anotar para ele isso aqui. Ó. Isso aqui é o que ele vai usar no estudo dele, porque esse ômega dele aqui é o x2. O x2 era o próprio ômega. Certo? Se fosse a, a Isis, não ia dar para ter variável aleatória aqui, né? Porque ela ia anotar sucesso, fracasso, mas depois ia ter que ter uma variável aleatória em cima, não adianta de nada. Mas o que eu estou falando aqui é o seguinte: se você definiu a sua variável aleatória de interesse, não interessa mais tanto o seu espaço amostral. O que importa é a sua variável aleatória. Você anotou isso aqui, e é isso aqui que você vai usar como sendo os seus dados. Ok? Entenderam? Você vai ter uma sequência de uns e zeros. Então, por exemplo, o Miguel poderia calcular aqui a proporção de uns. Se ele pegasse a proporção de uns, o que ele está pegando na prática? A proporção de pessoas que tiveram a dor de cabeça curada em até 1 hora. É o que ele quer saber. Ele não quer o ômega. Enquanto que o Thiago Neri quer esses números aqui porque ele quer fazer um modelo que leve em conta o tempo. Ele quer tentar fazer algo para entender por que para umas pessoas levou 35 e para outras levou 40, para outras levou 5. Ele quer estudar essas relações aqui. O Miguel não, o Miguel só quer saber funcionou ou não funcionou, porque se não funcionou, não vou lançar no mercado. Ok? Então, Gustavo, então é mais ou menos assim, cada pesquisador então vai definir a sua variável isso, aleatória de interesse nesse caso, né? Então, na isso. verdade, eu me coloquei errado ali. Acho que eu queria ter perguntado não em relação ao espaço amostral, mas sim A em variável relação à variável aleatória, né? Que cada um pretende, né? ok, perfeito. Então, por exemplo, assim, ó, mesma coisa. Imagina que você tem uma teoria assim, eu acho que evangélicos votam mais no candidato tal, certo? Você tem essa teoria. Você pode montar um experimento em que você fala para o pesquisador assim: vai na rua e coleta para mim a religião de 1.000 pessoas e pergunta em quem elas vão votar, certo? A pessoa vai na rua e coleta, vai aparecer um monte de religião, vai aparecer um monte de ômega. Tudo bem? Entendeu isso? Vai aparecer um monte de ômega. Mas no final, o que você está interessado? Você só estava interessado nos evangélicos. Então, todo mundo que respondeu que era evangélico, você pode botar é 1. Respondeu que não é evangélico, é 0. Certo? Você poderia até ter conduzido o experimento assim, cara, vai na rua e anota para mim o seguinte: se a pessoa responder que é evangélico, você escreve 1 para mim. Se ela responder que não é, você escreve 0. Pronto, esse experimento já dá para você a variável aleatória que você quer. Então, a sua variável aleatória final vai ser x de ômega igual a ômega. Vai ser aquela do Thiago Neri. Ô, Gustavo, Oi, mas de toda forma eu tenho que percorrer todos esses caminhos, não tem? percorreu o quê? Todos esses caminhos, né? Eu, por exemplo, no meu caso, eu preciso saber qual é o ômega para definir aquilo que eu, para saber aquilo que me Sim, interessa. sim, mas vamos pensar o seguinte: se você já desde cara soubesse que você quer isso aqui e você tivesse poder de conduzir o experimento, você poderia ter mandado quem está aplicando o experimento nem anotar o ômega, já anotar direto isso aqui. E esse 1 e 0 aqui já seriam os ômegas. Entendi, entendi, beleza. Tudo vai depender assim, foi você que planejou o experimento, às vezes a gente não tem isso. Se eu quisesse saber, né, será que quem tem mais de 5 banheiros em casa é uma pessoa que é do extrato mais alto social aqui no Brasil? Será que essa é uma variável boa para descobrir quem tem muito dinheiro? Tem mais de 5 banheiros, com certeza esse cara é rico. Eu posso pegar os dados do censo e olhar lá a variável número de banheiros, certo? Mas vocês acham que a variável número de banheiros está como lá? Tá assim, tem mais de 5 é 1 e tem menos de 5 é 0? Como é que tá? Ou tá perguntando quantos banheiros tem? Como é que tá lá? O que vocês acham? Vocês acham que está como lá no questionário do censo? Quantos banheiros tem? Ou tem mais de 5 banheiros, sim ou não? O que vocês acham? Acho que quantos banheiros tem, né?
Quantos banheiros tem, certo? Então é como se fosse isso. É como se não foi você que planejou o censo, foi o IBGE. Então, naquela pergunta dos banheiros, você tem domicílio 1, domicílio 2, domicílio 3, estão aqui os domicílios. E lá tem o ômega. O domicílio 1 tinha 3 banheiros. O domicílio 2 tinha 1 banheiro. O domicílio 3 tinha 5 banheiros. E aí, Miguel, você está interessado em estudar se ter mais de 5 banheiros afeta a renda. Você vai pegar e criar uma variável aqui, x de ômega, que é 1 se tiver 5 ou mais banheiros e 0 caso contrário. Ela vai assumir o valor 0, 0 e 1. Entendeu? Mas não foi você que conduziu o experimento. Agora, se fosse você que tivesse planejado o censo e você me garantisse que ninguém no país está interessado em banheiro, só você tem poder de mudar essa pergunta. Você só quer saber se tem mais de 5 ou não? Você poderia ter mudado a pergunta e ter dito para as pessoas assim: é, você tem mais de 5 banheiros? Escreva 1 se sim e 0 se não. A pessoa vai responder lá zeros e uns. Todo o teu questionário vai ter zeros e uns. Então, os ômegas já vai ser um conjunto de números zeros e 1. E aí você vai usar a variável aleatória x de ômega igual a ômega. O próprio resultado do experimento já é a sua variável aleatória de interesse. Ok? Ok, perfeito. Então, assim, quem planeja o experimento de uma pesquisa, em geral, faz ela da forma mais ampla possível para que vários pesquisadores possam usar aquele dado depois. Então, seria muita sacanagem eu já pensar numa variável aleatória específica e perguntar para as pessoas desse jeito, tá? O IBGE não vai fazer isso. O IBGE vai perguntar da maneira mais geral possível, né? Igual cor e raça. Ah, tem gente que agrupa. Não, tem que agrupar pardos com negros. Mas alguém pode fazer um estudo que não agrupa pardos e negros. Já pensou se o IBGE resolvesse agrupar logo? Ah, todo mundo quer fazer pardos e negros junto. Então, se for pardo ou negro, vai ser um código. Você já inviabilizou as pessoas que querem estudar isso separado. Entende? É mais ou menos aqui. Número de banheiros. Mesmo que você, Miguel, só quisesse saber se é 5 ou mais, você vai pegar uma pesquisa que não coletou exatamente o que você queria. Então, você vai definir uma variável aleatória em cima do experimento. Ok? É basicamente isso. Oi, Professor, diga. eu estou tentando entender isso aqui que você está falando, tá? Aí, deixa eu te perguntar uma coisa. Isso que você está falando do ômega, né, e os dados que os outros pesquisadores podem vir a querer estudar. É Uhum. como se, pelo menos assim, você pode ter lá um questionário de número de cômodos que você tem numa casa, aí seria o ômega. E aí, quais são esses cômodos? Seria o x de ômega? Não, o x de ômega sempre tem que dar um número real, tá? Mas, vamos lá, esse que você falou, por exemplo, né? Um exemplo aqui que seria assim. Imagina que no questionário, para um indivíduo, indivíduo 1, indivíduo 2, indivíduo 3. Vamos imaginar que eu perguntasse num questionário, a sua casa, né, tem quantas salas? Vou botar aqui, quantas salas, quantos banheiros? Eu colocasse várias perguntas, tá? E coloco inclusive quantas televisões a pessoa tem, certo? Aí a pessoa responde: sala tenho uma, banheiro tenho dois, televisão tenho dois. Outra pessoa responde: eu tenho duas salas, três banheiros e quatro TVs, certo? Isso aqui tudo, por mais que sejam números reais, é o ômega, porque é o resultado do experimento. Essa pessoa que está aqui, o 1, você não sabia o que ela ia responder. Ela podia responder qualquer coisa, certo? Então, quais os resultados possíveis de salas, né? Qualquer número de 0 a mais infinito. Banheiros, de 0 a mais infinito. TVs, de 0 a mais infinito. Então, o meu ômega era uma, era uma tripla de zeros. O meu ômega era isso aqui, ó. O meu ômega era 0, 0, 0, ou seja, 0 sala, 0 banheiro, 0 TV. Era 0, 0, 1. É um conjunto que tem
A gente escreveria matematicamente isso aqui como sendo os naturais cartesiano. Eu teria que botar aqui um trocinho aqui com os naturais cartesiano com os naturais, como se fosse a tripla, né? Todos os naturais possíveis combinados com todos os naturais possíveis combinado com todos os naturais possíveis, porque são 3 números inteiros não negativos, certo? São muitos resultados do meu espaço amostral. Então, é isso aqui. Mas imagina que você fala assim, eu não estou interessado em quantas salas a pessoa tem, eu quero só saber o seguinte, se tiver uma pessoa que respondeu que tem pelo menos um zero aqui, vamos imaginar isso, pelo menos um zero, ou aqui, ou aqui, ou aqui. Essa pessoa é muito pobre, certo? Vamos imaginar que tem a terceira aqui. Ó. A terceira pessoa mora numa casa que tem uma sala, é um domicílio que tem uma sala, não tem banheiro e tem uma TV. É uma família pobre que tem uma televisão, mas não tem banheiro em casa, certo? Então, esse 101 é um resultado do espaço amostral. Mas você chega e fala, não, a minha pesquisa eu estou interessado na variável aleatória, que é se a pessoa é muito pobre. E o que significa ser muito pobre? Eu defini na minha cabeça que se ela colocar qualquer zero aqui, ela é muito pobre. Então vamos lá, o primeiro domicílio, respondeu algum zero? Não respondeu nenhum Não. zero. Então, não é pobre. O segundo, respondeu algum zero? Não. Então, ele não está na pobreza extrema. O terceiro, respondeu algum zero? Sim. Provavelmente, esse domicílio está dentro da pobreza extrema. Eu fiz uma função em cima do espaço amostral. Ok? Tá, agora acho que entendi, sim. Tá? Aí aquilo que eu falei de outra pessoa. Mas aí vem outra pessoa e fala assim, ó, não, para mim, a pessoa tem, para estar na extrema pobreza, basta que tenha ou zero ou um. Se tiver um zero ou um aqui na resposta, para mim essa pessoa já está na extrema pobreza. Aí você vai olhar o primeiro aqui. Teve algum zero ou algum um? Sim, porque ele só tem uma sala. Então eu vou colocar aqui que um segundo pesquisador vai criar uma variável aleatória que essa pessoa é pobre. O segundo, 2, 3 e 4. Essa pessoa tem 2 salas, 3 banheiros e 4 TVs. Essa pessoa não é pobre, porque não tem nenhuma das perguntas que ela respondeu 0 ou 1. Então essa pessoa não é pobre. E a terceira, 1, 0, 1, as 3 está até 1, né? Então isso aqui é uma pessoa pobre. Então essa variável x2 poderia ser um indicador de pobreza, e a variável x, que eu chamei de x, poderia ser x1, seria um indicador de pobreza extrema, ou de pobreza absoluta, sei lá, alguma coisa assim, entende? Mas é o mesmo espaço amostral, o mesmo resultado do experimento, retornou 2 variáveis aleatórias diferentes. Esse pesquisador que vai usar essa variável aqui está preocupado com pobreza extrema. Esse aqui está preocupado com pobreza. Entende? Outra pessoa poderia estudar riqueza. Imagina que uma pessoa fala assim, eu vou criar uma variável aqui que mede riqueza. Se ela responder 3 ou mais para qualquer uma dessas aqui, essa pessoa é de classe média. Então vamos ver. Primeiro domicílio, teve algum 3? Não. Então essa pessoa não é de classe média. Segundo, teve algum 3? Teve. Teve até um 4. Então essa pessoa é de classe média. E o terceiro, não teve nenhum 3, então essa pessoa não é de classe média. É outra variável em cima do mesmo banco de dados. Entende? E pode ter uma pessoa que resolve usar o dado bruto. Não, eu vou fazer um modelo probabilístico que vai levar em conta o número de salas, o número de banheiros e o número de TVs. Eu vou usar todos esses números aqui no meu modelo. Eu preciso desses números todos. Essa pessoa vai criar uma variável aleatória, x4 de ômega, que é o próprio ômega. Não importa o que deu lá, ele vai usar o número. É tudo número real mesmo. Entende? Foi nesse sentido que eu comentei. Se você já vai usar o número bruto da maneira como ele foi coletado, ele já é um número real, você já vai usar ele nos seus modelos, você vai usar a função identidade. Se não, você vai criar a sua variável aleatória. Entende? E se você for o dono do experimento,
você já pode criar o seu experimento para baratear ele, né? Então, pode ser mais rápido você já criar um experimento que só coleta a informação que você quer. Só coleta isso aqui, ou esse, entende? Mas não tem porquê, né? Imagina o IBGE fazer um questionário que está pensando só em você. Não, não vai ser assim. Ele vai fazer da maneira mais geral, que várias pesquisas vão poder ser feitas. Alguém pode estudar só os banheiros, quer fazer uma pesquisa só com banheiros. Alguém pode querer fazer uma pesquisa só com as televisões, certo? Alguém pode querer misturar. Entenderam a ideia? Então, assim, quando você vê num livro definição de variável aleatória, ele vai dizer aquilo que eu falei, é uma função que pega elementos no espaço amostral e devolve nos reais. Mas na mente de vocês, tem que imaginar esse tipo de coisa que eu estou colocando aqui no quadro que eu estou tentando mostrar. Ok? Então tá. É muito importante. Eu sei que a gente gastou um tempinho aqui nos primeiros slides, mas é muito importante vocês guardarem esses conceitos. Se vocês guardarem isso, vocês vão conseguir fazer pesquisas muito melhores, tá? Não adianta nada você acertar todos os exercícios de probabilidade num livro lá de matemática e não saber usar isso, o conceito disso, num estudo, tá? Aí uma última coisa, né? Notem que eu sempre estou colocando 0 e 1 como sucesso, fracasso, né? Porque eu já estou acostumado a fazer isso. É assim que os estatísticos, é assim que os modelos estatísticos trabalham. Sempre com zeros e uns quando você quer sucesso e fracasso. Você não trabalha com S e F, porque a letra S e a letra F não dá para somar. Quanto é que dá S mais S? 2S? Não, não pode. Certo? Eu não posso somar isso. Você tem que ter um número para o computador poder trabalhar também. Então você codifica as coisas em números reais. Tá legal? Tem uma questão matemática também disso por trás. Então aqui, por isso que eu estou sempre colocando 0 e 1, apesar de na nossa cabeça, né, quando eu vejo 1 e 0 numa variável aleatória, eu já sei que uma é sucesso e a outra é fracasso. Uma é o que eu estou interessado e a outra é o que eu não estou interessado. Se fosse uma variável de sexo, né, e eu estou querendo estudar violência contra a mulher, eu tenho uma variável que é 1 se é mulher, 0 caso contrário. Eu já sei, eu estou estudando mulheres, o meu sucesso é quando eu coletei uma mulher, entende? Ou então, assim, eu quero estudar furto de carro. Então eu já sei que furto de carro é o sucesso. Apesar de ser uma tragédia roubar um carro, para o meu estudo, a ocorrência do furto é o que eu estou medindo, é o sucesso. Eu quero estudar a probabilidade de furtar. Quero estudar a probabilidade de acontecer a violência. Entende? Então ele é o meu sucesso. E o 0 é o fracasso. Geralmente é assim que a gente faz. Então vamos lá. Então tudo isso. Oi, diga. Alguém falou alguma coisa? Acho que não, né? Tá bom. Então vamos lá. Por que eu estou falando isso tudo? Porque vai dar uma simplificada na notação agora aqui, ó, tá? Como a gente, em geral, vai trabalhar com variável aleatória e não com resultado de experimento, é comum a gente omitir esse ômegazinho aqui, ó, e escrever apenas x. Então, ao invés de eu escrever x, abre parênteses, ômega, né, x de ômega, para lembrar que é uma função, a gente escreve só x, certo? Então, falou em x, já sei que é uma variável aleatória, já sei que ele é função do espaço amostral, não preciso ficar escrevendo x de ômega. Tá? E outra coisa, é usual na estatística a gente utilizar a letra maiúscula antes de observar e letra minúscula depois de observar, certo? Então é como se fosse mais ou menos assim, né? Eu vou coletar a altura das pessoas, então eu vou chamar x é a altura em centímetros. Quem é o xizinho, né? O xizinho são os números. 170, certo? É o valor observado. Ok? E isso aqui da altura em centímetros, já estou assumindo que foi feito um experimento, coletaram pessoas, e eu já tenho minha variável aleatória x, que é a altura em centímetros. Se no experimento foi coletado a altura, é como se fosse x de ômega igual a ômega. Eu vou omitir que isso aqui é x de ômega. Tá? E vamos voltar a trabalhar como a gente já trabalhava. Eu só dei a explicação matemática de por que, que ela é aleatória, tá? Por que ela é uma variável aleatória. Ah, e uma última perguntinha que alguém poderia me fazer, né? Por que o nome variável aleatória? É pelo seguinte,
lembrem aquele exemplo, deixa eu voltar aqui lá para o caso do Miguel, todo mundo aqui, né? Em matemática, tá? Em matemática, quando você escreve f de x, é uma função, certo? É uma variável, é uma função, é uma variável, pode chamar de variável. Por que eu chamo variável aleatória? Porque ela é função de uma coisa que é aleatória. Como eu tenho um experimento que é aleatório, que retorna um resultado aleatório, eu nunca sei o valor que a minha função vai assumir, porque ela é função de algo aleatório. Então, ela é uma variável aleatória. Ela também poderia ser chamada de uma função aleatória, certo? Então, se você vai conversar com um matemático, é como se você falasse assim para ele: sabe aquele teu f de x que você estudava, f de x? Imagina que o f de x você não sabe o que ele vai dar, porque ele é função de algo aleatório. É por isso que é uma variável aleatória. Ok? Podemos avançar? Então vamos lá. Aí aquela frase que eu tinha dito, ó, podemos associar inúmeras variáveis aleatórias ao mesmo experimento. Vamos lá. Exemplo. Selecione um indivíduo aleatoriamente de uma base de dados de moradores de um conjunto habitacional para ser entrevistado. Defina as variáveis. Olha só, tudo isso daqui, ó, são possíveis variáveis que vão vir desse experimento. A pessoa vai lá, entrevista esse morador, faz um monte de pergunta para ele, faz um questionário gigantesco lá para o cara. E você está interessado nessas variáveis aleatórias aqui. Ó. Idade do entrevistado em anos. Tá? Ou você pode ter sexo do entrevistado, número de filhos do entrevistado, área do domicílio em que reside, estado civil. Olha como é que está o estado civil ali. 1 para casado e 0 caso contrário. Notem que isso aqui já é uma variável aleatória. Pode ser que no questionário tenham perguntado para o cara, qual é o teu estado civil? Ele vai dizer solteiro, divorciado, casado, viúvo, né? Mas para você, a sua variável aleatória vai ser 1 se for casado, 0 caso contrário. Isso é uma variável aleatória. Agora, quando você olha o estado civil, não é uma variável aleatória. É apenas o resultado do experimento, é um valorzinho de ômega. Certo? Só virou variável aleatória porque eu codifiquei, eu transformei o resultado do espaço amostral em números reais, certo? Aqui, votou na última eleição. Lá no questionário escreveram sim ou não. Eu criei a variável aleatória. 1 para sim, 0 se não. Grau de satisfação com o condomínio. Esse daqui geralmente já é colocado da forma como se fosse uma variável aleatória. Você vai perguntar para o cara, qual é o teu grau de satisfação? Fala aí para mim. Aí o cara vai e diz lá, eu estou totalmente insatisfeito. Você dá para ele uma escala, totalmente satisfeito. É o número 1. Se você já colocar no questionário que é para botar 1 totalmente insatisfeito, já está vindo no formato que você quer. Mas se não, se o cara só falou estou totalmente insatisfeito, você pode criar uma função que diz que se o cara respondeu isso, é 1. E se o cara respondeu, por exemplo, que está totalmente satisfeito, é 5. É um número real. Você pode trabalhar com isso. Ok? Tudo isso aqui é variável aleatória, porque é tudo função do espaço amostral e é tudo número real. Ok? Então vamos. Ó, aqui, né? Se eu representasse o ômega, né? Isso aqui é eu na época que eu fiz isso aqui, tá? Não é mais. Esses números não são mais eu aqui, tá? Algumas coisas já mudaram. Mas aqui, idade do entrevistado em anos. Então, para mim, o valor observado de X seria 38, né? Que não é mais, eu já tenho mais do que isso. Sexo do entrevistado 1, né? Número de filhos 1 e assim por diante. Então, esse X aqui, ó, é um vetor com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 variáveis aleatórias que eu estou coletando, certo? E vieram de um espaço amostral que tinha todas as combinações possíveis de idade, sexo, número de filhos, área do condomínio, todos os estados civis possíveis, todas as situações de votou ou não votou na eleição, ou justificou, ou sei lá o quê, e todos os graus de satisfação com o condomínio também. Tudo isso era do espaço amostral, mas eu só anotei isso aqui, tudo codificado em números reais. Certo?
Aí é um comentário, né? Esse meu x aqui está em negrito. Geralmente, quando a gente bota em negrito, a gente está dizendo que é um vetor, tá? Então, é porque ele tem mais de uma componente dentro. Então, se ele tem 7 variáveis aleatórias, a gente chama isso de vetor aleatório, ou variável aleatória multidimensional. O censo do IBGE, aquele mundo de perguntas que fazem para as pessoas, é como se fosse uma variável aleatória multidimensional que você vai ter, porque você pode pegar para cada domicílio que você pesquisou, você consegue tirar um vetor aqui de variáveis aleatórias, uma para cada pergunta do censo. Ou até mais, você consegue até mais. Mas, no mínimo, uma para cada pergunta do censo, você consegue ter uma variável aleatória aqui. Então, vai ser um vetor de variáveis aleatórias. Ok? Tudo bem até aqui? Então, pronto, já definimos o que é variável aleatória, uma função, tá? Agora eu vou falar de variáveis aleatórias discretas, tá? Então, o que vai ser uma variável aleatória discreta? É muito parecido com aquela ideia que eu tinha dito para vocês de olhar se o espaço amostral era enumerável ou não enumerável. É exatamente a mesma coisa. Só que é o seguinte, a gente não vai mais olhar para ômega, a gente vai olhar para ômega x, tá? Então, vamos lá, vamos pegar aqui para vocês lembrarem, né? Vamos imaginar que... Deixa eu pensar. Aquele exemplo da dor de cabeça, tá? O exemplo da dor de cabeça tinha como ômega esse intervalo aqui, certo? Esse era o ômega. Mas pro Miguel, quem era o ômega do x1? Ou seja, os resultados possíveis da variável aleatória que o Miguel ia trabalhar, que era, fez até em 1 hora o efeito, 1. Não fez, 0. Para o Miguel, é o conjunto que tem 2 elementos, o 0 e o 1. Todo mundo entendeu isso aqui? Para o Thiago Neri, o Thiago Neri usou a variável x2. O ômega de x2, né, no caso do Thiago Neri, o exemplo que eu dei, ele ia coletar o próprio valor do tempo que levou para a dor de cabeça passar. Era x de ômega igual a ômega. Então, para o Thiago Neri, o ômega de x2 é igual ao ômega. Ou seja, é o próprio zero a mais infinito. E por fim, o da Isis nem conta aqui, né? Porque eu vou botar um x em cima, tá? Porque o da Isis, o ômega dela era sucesso e fracasso. Era isso, né? Acho que foi isso que eu escrevi, não lembro agora. Enfim, mas eram 2 letras lá. Sucesso e fracasso. Isso aqui não é variável aleatória, não pode, não são números reais. Certo? Mas notem que para um mesmo ômega, né, que está aqui, para um mesmo ômega, a gente tem o ômega de x1, que era o do Miguel, da variável aleatória dele, e o ômega de x2 do Thiago Neri, que era a variável aleatória dele. Certo? Então vamos lá. Uma variável aleatória discreta é aquela que assume um número finito ou infinito enumerável de valores possíveis associados a um experimento. Então vamos dar uma olhada aqui. Não olhamos mais para ômega, olhamos para ômega x. A variável aleatória que o Miguel criou tem um número finito de elementos? Tem, só tem 2 elementos. Então, a variável aleatória que o Miguel criou é variável aleatória discreta, porque ela tem um número finito de elementos. Certo? É um número enumerável, posso contar. Agora, a do Thiago Neri. O ômega x do Thiago Neri é o intervalo de 0 a mais infinito. Isso aqui é um conjunto finito? Não. Mas é um conjunto enumerável? Posso contar os elementos aqui? Lembra que a gente comentou numa aula anterior? Não, não posso contar. Em intervalos não dá para contar os elementos. Porque eu sei o primeiro, que é 0. E quem é o segundo? Não sei. É 0 mais uma migalhinha ali, eu não sei o que é. Qualquer coisa, né? Então, não tenho como contar. Então, a variável aleatória do Thiago Neri não é discreta. Mas a do Miguel é. Entenderam? Então, vamos lá. Considere um experimento
que consiste em registrar o número N de pessoas atendidas em uma ala de emergência de um grande hospital em uma noite, certo? Vamos assumir que esse N já é a variável aleatória, tá? Você já fez o N como sendo... Você já registrou e você vai trabalhar com a variável aleatória x de ômega igual a ômega. No caso aqui seria n de ômega igual a ômega, desculpe. Já está aqui. Essa variável, número de pessoas atendidas, é um conjunto, ela vai assumir valores num conjunto que é dado por isso aqui, ó, 0, 1, 2, 3 até mais infinito, ou seja, os inteiros não negativos. Esse conjunto é finito? Não. Ele tem infinitos valores. Mas eu posso contar os elementos? Posso ir contando, né? 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ou seja, é enumerável. Logo, eu chamei aqui de ômega x, mas eu deveria ter chamado de ômega n, tá? É só o nosso jargão, a gente tem de sempre chamar a variável aleatória de x, mas aqui deveria ser ômega n, tá? Peço desculpas. Mas o ômega da variável aleatória n é enumerável, apesar de infinito. Então, é uma variável aleatória discreta. Ok? Ó, desculpa. Tudo bem até aqui? Então depois vai mudar de assunto ali. Tá. Então tá bom. Como que a gente associa probabilidades a uma variável aleatória discreta? Tá? Vou tentar explicar essa equaçãozinha que está aqui para vocês, tá? Como a variável aleatória é uma função definida em ômega, a gente consegue calcular a probabilidade dela assumir os valores dela fazendo uma associação mental com os resultados lá do ômega. Vou tentar ilustrar isso, antes de olhar para essa fórmula aqui, vou tentar ilustrar isso com um exemplo aqui, tá? Vamos lá. Considere o experimento de arremessar um dado honesto e registrar a face resultante, certo? Então, o meu experimento é, joguei o dado, quais são os resultados possíveis? 1, 2, 3, 4, 5 e 6, certo? Esse é o ômega. Além disso, considere a variável aleatória x, assumindo o valor 1 quando a face for par e o valor 0 quando a face for ímpar, certo? Então vamos lá, quem é ômega de x? Como a minha variável aleatória x só assume o valor 0 ou o valor 1, o ômega de x é 0 e 1, dois elementos apenas. Entenderam aqui? Até aqui? Tudo bem até aqui? Então vamos lá. Se eu perguntasse para você, eu quero agora calcular probabilidades, mas eu não estou mais interessado. Até então, quando você vai ver num livrinho de probabilidade, ele vai ter assim, qual é a probabilidade de sair a face 1 no dado? 1/6. De sair a face 2, 1/6. E assim por diante. Mas eu não estou mais interessado em ômega. Eu estou interessado na variável aleatória que eu criei. E a variável aleatória que eu criei só tem dois valores possíveis. Eu preciso saber a probabilidade de sair o valor 0 e de sair o valor 1. Ela é aleatória, eu tenho que saber. Como que eu faço para saber a probabilidade de sair ou 0 ou 1? Então aqui tem um exemplo. Como que eu faço para descobrir a probabilidade de x igual a 1? Aí agora vamos olhar aqui para trás. Olha o que está escrito aqui, ó. A probabilidade da variável aleatória x assumir um determinado valor x é igual à probabilidade de ocorrência dos ômegas que fazem com que você obtenha esse x. Então, vou tentar explicar isso agora aqui. Quando que a minha variável aleatória assume o valor 1? O que tem que acontecer lá no experimento para a minha variável aleatória assumir o valor 1? Quais são os ômegas do experimento que teriam que ter acontecido para a minha variável aleatória assumir um valor 1? Ela assume o valor 1, né, quando é par. Então, tem que ter saído ou o 2, ou o 4, ou o 6. Certo? Então, vai ser a probabilidade de sair o 2, o 4 ou o 6. Como eles são todos disjuntos, é impossível acontecer o 2 e o 4 ao mesmo tempo, o 4 e o 6 ao mesmo tempo, essa probabilidade é dada pela soma. Não se preocupem que eu não vou forçar nisso, assim, de quando é que é disjunto, quando é que não é, vai ser sempre coisa intuitiva, tá? Mas aqui seria a probabilidade de sair ou o 2, ou o 4, ou o 6. Então, a de sair o 2 é 1/6, a de sair o 4 é 1/6,
a de sair o 6 é 1/6. Então, vai ficar 3/6, que é meio, certo? Consequentemente, se a probabilidade de sair da variável aleatória assumir o valor 1 é meio, qual vai ser a probabilidade dela assumir o valor 0? Se só tem dois valores possíveis, o outro tem que ser meio também. Por quê? Porque a probabilidade de acontecer o ômega tem que ser 1. Isso é um dos axiomas da probabilidade. A diferença é que antes eu estava no mundo do ômega. Depois que eu criei a variável aleatória, é como se eu jogasse o ômega no lixo e agora eu vou trabalhar com ômega x. É aqui que eu estou definindo minhas probabilidades. Então, o 0 e o 1, a probabilidade do 0 mais a probabilidade do 1 tem que somar 1. Certo? É meio para os dois. Tá bom? E aqui essa pergunta de por que essa união aqui é essa soma, isso aqui é um dos axiomas da probabilidade, que dizia que quando eventos eram disjuntos, a probabilidade da união é a soma das probabilidades. Só não vai ser verdade isso aqui quando tiver interseção, mas não tem como ter interseção entre o 2 e o 4. Eu não posso dizer isso, né? Ah, joguei um dado e saiu a face 2 e a face 4 ao mesmo tempo. Não tem como. Então não tem interseção. Então um dos axiomas da probabilidade fala que quando não tem interseção é só somar. Tá? Mas, de novo, não vou entrar nesse tipo de discussão com vocês em avaliação. Tá? Se vocês precisarem calcular um dia uma probabilidade dessa, vocês vão atrás e vão ver se soma ou não soma. O mais importante para mim aqui é pegar a ideia, ok? Que é, saímos do x e olhamos o ômega. Aqui, ó, tá vendo? Para a variável aleatória discreta, a gente acaba tendo que fazer isso nesses exemplos simples aqui. Depois vocês vão ver que não vai mais precisar, tá? A gente está partindo do fundamento. Tá? Depois a gente não vai mais falar em ômega. O ômega vai morrer daqui a pouco. Tá? Outra coisa, tudo que a gente aprendeu para probabilidade de eventos valem também para a probabilidade de variáveis aleatórias. O que quer dizer isso? Vamos lá. Lembram disso aqui? Ó? P de A dado B, a gente viu na aula passada, né? Isso aqui era P de A interseção B dividido por P de B, onde o B e o A eram eventos, certo? Quando você tem uma variável aleatória, tá? Isso daqui, ó, x igual a 1, é um evento. Isso aqui é um evento. É um resultado possível né? Isso aqui é um subconjunto do espaço amostral, é um subconjunto de ômega, né? Porque o ômega x, naquele exemplo que está lá, ó, é o 0 e 1. Então, tanto 0 quanto 1, isso aqui é um subconjunto do espaço amostral. Então, vale também. Então, o que quer dizer isso? Você pode calcular coisas do tipo assim, ó. Qual a probabilidade de x1 ser 0, dado que x1 é menor que 2? Você pode fazer coisas desse tipo aqui, ó. Isso daqui é um evento A, isso daqui é um evento B. Certo? Então, como é que vai ficar? Vai ficar a probabilidade da interseção desses eventos dividido pela probabilidade desse evento aqui. Tudo vai continuar valendo, tá? A única coisa que muda um pouquinho a notação é que a gente não escreve assim, ó. X igual a 2, interseção. Vamos dizer que isso aqui é uma variável aleatória. X1 igual a 2, aqui é outra variável aleatória. X2 igual a 3. A gente não costuma escrever assim. Ao invés de colocar aquela interseção ali no meio, a gente tende a colocar uma vírgula, tá? Mas é por, assim, como é que chama isso? Uma convenção, tá? Geralmente é assim que a gente faz. Quando você vai estudar a probabilidade, você também poderia escrever assim, ó, P de A, vírgula B, tá? P de A, vírgula B deveria ser também lido como interseção de A e B, mas ninguém usa isso, tá? Outra coisa, as pessoas às vezes usam assim, P de A, pontinho B, para dizer que é a interseção. Mas ninguém vai usar isso aqui em variável aleatória. Ninguém vai botar aqui um vezes aqui no meio. Não, não vai aparecer assim. A interseção vai ser a vírgula. Espera aí. Ok? Então, isso tudo está aqui no slide. Olha só. Isso aqui é verdade. Ó. Probabilidade de x igual a x e y igual a yzinho.
é a interseção, aqui eu botei para vocês enxergarem, tá? Mas é a interseção do evento A com o evento B dividido pela probabilidade do evento B. Lembra da independência? Se A e B são independentes, a probabilidade da interseção é o produto das probabilidades, né? P de A interseção B era P de A vezes P de B. Como é que ficaria aqui? A interseção entre x igual a x e y igual a y vai ficar o produto das duas. Isso aqui vai ser muito importante em Estatística Social 2, tá? Vai aparecer isso aqui. Eu posso dar até uma indicação para vocês no final desse curso para fazer uma ponte com Estatística Social 2, tá? Porque às vezes tem um saltinho ali de uma matéria para outra. Vou tentar ajudar vocês nisso, tá? Ok até aqui? Então tá. Então agora é o seguinte, quando você está no mundo das variáveis aleatórias discretas, a gente só está preocupado com o ômega x. A gente vai parar de se preocupar com o ômega. A gente vai trabalhar só com o ômega x. E quando você trabalha com o ômega x, tem duas funções que vão aparecer aqui que têm nomes conhecidos, tá? Uma vai se chamar função de probabilidade e a outra vai se chamar função acumulada. Tá? Só que tem vários nomes isso, gente. Olha, eu peço desculpas, não sou eu que deveria pedir, mas quando a gente vai ensinar isso, eu sei que isso confunde, são vários nomes querendo dizer a mesma coisa. Então, eu vou colocar aqui no quadro para ajudar vocês, tá? Um Ô, esqueminha. Gustavo, Oi. você está falando aí que são vários nomes. Deixa eu fazer uma pergunta bem idiota. Não Não, existe um livro, uma cartilha que tem essas terminologias todas, esses significados todos, essas não, fórmulas então, todas, assim? depende. Cada livro usa a anotação e a terminologia que quer. Eu vou falar para vocês geralmente o que é mais usado, tá? Porque realmente o que mais confunde é esse excesso de formulazinhas, de conceitos, tipo, isso aí que acaba confundindo, né? Pois é. Eu vou tentar aqui falar para vocês assim a divisão, tá? Você vai ter o seguinte, ó, variáveis aleatórias, tá? E aí vai ter o seguinte, você vai ter de um lado e de outro aqui, ó, funções que você vai ter que guardar o nome, tá? A primeira, que é a que dá para você as probabilidades. Aqui eu vou falar do caso discreto e aqui do caso contínuo. Depois eu aumento um zoom, tá, no que eu escrevi aqui. No caso discreto, você vai ter duas funções, tá? Você vai ter a função de probabilidade, probabilidade, que a gente chama ela de FP, ou, tá? Ou a gente também chama ela de função massa de probabilidade. E aí as pessoas usam aqui a sigla FMP. Então, deixa só eu tirar um pouquinho aqui o zoom. E aí eu vou circular aqui para vocês a mais usada, que é essa aqui. Tá? No caso contínuo, você vai ter uma primeira, que vai ser chamada de função densidade. Peraí. Densidade de probabilidade. Essa aqui é a famosa FDP, tá? Mas é isso mesmo. Também chamada carinhosamente só de densidade.
porque tem uma associação com a física isso aqui, tá? Nesse caso aqui, é mais comum escrever dessa forma aqui. Aí não tem sigla densidade. Só informalmente a gente fala densidade. Aí é uma coisa engraçada. No caso contínuo, a gente sempre fala a palavra densidade, essa associação com a física. Mas no caso discreto, em geral, a gente omite essa relação com massa. Mas tem livros que, por ter a questão da densidade no caso contínuo, fazem questão de ressaltar a massa no caso discreto. Tá? E aí, por fim, ambas, tanto para o caso discreto quanto para o caso contínuo, existe a segunda função que a gente vai aprender. E aí, essa daqui, olha só, ela tem vários nomes que querem dizer a mesma coisa, tá? Aqui é chamada de função de distribuição. Eu vou botar abreviado aqui, tá? Essa primeira. Acumulada. E aí a sigla aqui é a FDA. Ou, aí vem as outras combinações desses nomes ali. Função de distribuição, que aí a gente chama de FD, ou, é tudo do mesmo nome, tá? Função acumulada. E aí chama de FA. Olha que sacanagem isso, né? Olha os nomes aqui. O pior de tudo é que apesar deles serem parecidos, né? Porque essa daqui é o nome completo. E esse aqui é só pegando o primeiro nome e aqui é pegando o segundo sobrenome. Mas você vai ver a sigla assim, tá? Então, se alguém escrever FD, tá? Você viu que não apareceu o P, né? O FDP. Então, eu não estou falando de densidade, porque para falar de densidade tem que ter o P no final. Então, FD é função de distribuição. Então, é a função de distribuição acumulada que eu estou falando. Se usar a palavra acumulada, não vai te confundir, porque é a única que usa a palavra acumulada, tá? Mas aí aqui, ó, é difícil dizer qual que é a mais utilizada. A sigla mais utilizada é a segunda. Mas no dia a dia, a gente fala muito a terceira. Então eu vou circular aqui a vermelhinha por causa da sigla. Eu vou circular essa daqui, tá? Mas então, aqui, ó, esse aqui é um resuminho para vocês de nomes que vão aparecer. Então, no caso discreto, vai aparecer FP, função de probabilidade, ou FMP, função massa de probabilidade. Nota que a diferença é que não tem o D aqui. No caso contínuo, só vai ter FDP, certo? A sigla é única, FDP. Mas a gente vai falar, qual é a densidade? Já sei que é FDP. Ou, qual a função densidade de probabilidade? Nota que não tem a palavra distribuição aqui, ó, mas tem D, de densidade. E quando eu estiver falando de função acumulada, em geral vai aparecer um D de distribuição. Então vai ser o FD, ou FDA, ou FA. Se vocês guardam, e essa aqui de baixo, ó, ela existe para os dois. Ou seja, se eu falar uma função de distribuição, ela pode ser para o caso discreto ou para o caso contínuo. Tá? Felizmente só tem é o mesmo nome para discreto ou contínuo. Tem para os dois, mas essas aqui são separadas. Mas esse quadrinho que está aqui de notação, você não vai ver num mesmo livro falando todos esses nomes aqui. Em geral, ele vai ter uma amostra desses nomes. Tá? Então, guardem esses nomes aí, tá? Porque vai ajudar. Então, o primeiro que eu vou falar, como eu estou no caso discreto, o que eu vou ensinar? Eu vou ensinar a função de probabilidade e depois eu vou pular para a função acumulada aplicada à variável aleatória discreta. Depois, quando formos para o caso contínuo, eu vou explicar a densidade e a função acumulada aplicada ao caso contínuo, certo?
Então, esse slide que a gente está agora é o que está ensinando a função de probabilidade. Ok? Não é difícil, mas eu concordo que confunde a terminologia utilizada. O caso discreto é muito intuitivo. O caso contínuo não é tão intuitivo quando você não estudou cálculo. Mas eu vou tentar ensinar para vocês aqui a intuição da coisa. Ok? Posso tirar aqui o... Eu vou até dar um zoom maiorzinho aqui para ficar no vídeo, né? Maiorzinho aqui nessa parte de cima, que aí vocês podem dar pause depois. E aqui na parte de baixo também. Beleza? Então, vamos lá. Olhem o que é a função de probabilidade. Aqui eu defini como função de probabilidade. Não falei a palavra massa, tá? Só livros antigos ainda usam a palavra massa, mas alguém hoje em dia que estudou em livros antigos ainda escreve. Então, essa função, eu vou usar a notação aqui P de x só para facilitar para vocês. Acho que vai facilitar, porque ela vai estar associada ao caso discreto, tá? Eu vou chamar de P. E vocês vão entender por quê. É porque ela vai retornar probabilidades para a gente. Então, por isso que o Pzinho. No caso contínuo, eu vou usar a letra F, porque ela não vai me retornar probabilidades. Tá? Então, já vou adiantar que eu vou usar a notação P para discreto e F para contínuo. Então, aqui, ó, a função P, ela associa uma probabilidade de ocorrência para cada valor possível de x. Ou seja, é a função que me diz o seguinte: quem é P de 1? É probabilidade de x igual a 1. Quem é P de 7? Probabilidade de x igual a 7. Então, deixei para o quadro aqui, só para vocês entenderem o que eu estou falando. Ela é uma... Peraí que eu avacalhei o desenho aqui. Peraí. Vai ser o seguinte, ó. Se alguém falar para você assim, ó, existe a função de probabilidade P de x. E aí eu digo para você os valores dela. Por exemplo, P de 2 vale 1/5. Como é que você vai ler isso na sua mente? Na sua mente, você vai ler da seguinte forma: probabilidade de x igual a 2 é igual a 1/5. Certo? É como se ela fosse uma maneira de resumir isso daqui, ó. Tá? Ok? Então, teoricamente, aqui, se você olhar só o P de x, ele é igual à probabilidade de x de x igual a x. Isso daqui é a definição da função de probabilidade. Esse x que está aqui, ó, é o que vai entrar como argumento da função aqui na esquerda. Tá? Isso vai ter uma explicação depois porque é importante ter essas funções. Tá? Por quê? Porque os modelos probabilísticos famosos, discretos, a gente só vai dar para você a P de x. Eu vou dar para você a P de x, que você me dá qualquer x, ele te retorna a probabilidade. Tá? Então, um exemplo aqui, ó. Vou mostrar para vocês no exemplo da... Acho que tem aqui no... Tem aqui, deixa eu ver se está aqui um exemplo. Aqui tem um exemplo, ó. Considere o experimento de lançar 3 vezes uma moeda honesta e observar as faces voltadas para cima, certo? Então, o meu experimento tem esse espaço amostral aqui, ó. 3 caras, 2 caras e uma coroa, uma cara, uma coroa, uma cara. Isso aqui são todos os 8 resultados possíveis de se jogar 3 moedas para cima. Todo mundo concorda? Jogar 3 moedas e observar a face que está para cima. Aqui, desde 3 caras até 3 coroas. Tudo bem aqui? Esse é o espaço amostral. Tudo bem? Então tá. Agora vamos lá. Isso aqui não dá para ter variável aleatória indefinida aqui, porque isso aqui não é número real. Então, ó, seja y uma variável aleatória que representa o número de caras obtidas. Então vamos lá, né? Se o ômega que saiu foi esse primeiro aqui, quem vai ser o y? Se o ômega resultante foi esse primeiro, quem é y? Zero? Lembra que o C é cara, né?
C é cara. O coroa é o K, tá? É que alguns livros fazem o contrário, mas em geral C é cara, tá? Nos livros de probabilidade. Então, C, C, C são 3 caras, então Y é igual a 3. Se sair esse segundo valor aqui, ó, Y é igual a 2. Esse aqui também, Y é igual a 2. Aqui Y é igual a 2. Aqui Y é igual a 1, Y igual a 1, Y igual a 1 e aqui Y igual a 0. Certo? Então, quais são os valores possíveis de Y? 0, 1, 2 e 3. Essa é a minha variável aleatória Y. É discreta. Por que ela é discreta? Porque o conjunto de valores possíveis dela é finito. Não é não enumerável. Ele é finito, eu posso contar também. Certo? Então vamos lá. Como que eu faço para encontrar a minha P? A minha função P. A minha P de. Eu vou precisar. O que vai ser a minha P, né? Vamos olhar aqui, ó. A P de x é a função que me diz todas as probabilidades para cada um dos valores possíveis. Então eu preciso da P de 0, P de 1, P de 2 e P de 3. Eu preciso desses 4 valores para formar a minha P de x. Então o que é a minha P de 0, né? P de 0, por definição, é probabilidade de y igual a 0. Quando é que o y vai ser 0? Quando é que eu vou ter 3 moedas lançadas e vou ter y igual a 0? Quando sair 3 coroas. Certo? Por que é 1/8 aqui? Ó? Dê uma olhadinha. Esse experimento tem 8 resultados possíveis. Tudo bem? Todos eles têm a mesma chance de ocorrência. Não tem nenhum aqui que tenha uma chance diferente de ocorrência. Então, todos têm probabilidade 1/8 de ocorrência. Então, a probabilidade de sair o evento cara, cara, cara é 1/8. Agora aqui, qual é a probabilidade do y ser igual a 1? Né? Quem é a P de 1? A P de 1 vai acontecer quando acontecer um desses 3 aqui, ó. Ou o CKK, ou o KCK, ou o KKC. Porque são 3 resultados possíveis onde eu tenho apenas uma cara. Então, vai ficar a união desses 3 possíveis. Então, é 1/8 mais 1/8 mais 1/8. 3/8. Certo? Aqui, quem é o P de 2? Por definição, probabilidade de y igual a 2. Então, quando que eu tenho o y igual a 2? São 2 caras, né? Vai ser ou esse segundo aqui, ou esse terceiro, ou esse quarto. Então, tem 3 casos possíveis que tem 2 caras. Todos com probabilidade de 1/8. Então, a probabilidade do y ser 2 é 3/8. E, por fim, P de 3. Quem é P3 aqui? É a probabilidade do y igual a 3. Ou seja, a probabilidade de eu ter 3 caras. Quando que isso acontece? Somente se acontecer esse primeiro evento aqui. E esse evento tem probabilidade 1/8. Então, eu acabei de obter 4 números que me dão os 4 valores possíveis da função P, da função de probabilidade. E é assim que a gente apresenta no caso discreto, quando eu tenho um conjunto finito de valores. Olha como é que a gente apresenta. Os valores de y e a respectiva P de y. Olhando para cá, todo mundo entende o que está aqui? O que é 3/8? Que é o P de 2, né? O que é 3/8? Probabilidade de y igual a 2. E aí já não me interessa mais que isso veio de lançar um dado ou se veio de moeda. Eu vou guardar isso aqui. Então, os 4 valores possíveis da variável aleatória e as 4 probabilidades possíveis. E esse conjunto das probabilidades possíveis, a gente chama isso dessa função P de y. Todo mundo entendeu? É mais um nome para algo que vocês já estão pensando, né? A gente já estava pensando nessas probabilidades, só não tinha dado um nome para o conjunto delas. Então, essa P de x é uma função que me dá essas 4 probabilidades aqui. Tá? Alguém ia perguntar alguma coisa? Eu ia perguntar para o professor Vitor. Oi, Vitor. Esse somatório ele sempre tem que dar 1 para a gente ter um parâmetro ou não? Eu vi no caso ali que o somatório daria 1, né? Sim, sempre vai dar 1. Por quê? Porque tudo que está valendo para eventos vale também para variáveis aleatórias. Então, assim como tinha o ômega, agora tem o ômega x. Um dos axiomas da probabilidade dizia que a probabilidade de acontecer o ômega era 1.
Então, a probabilidade de acontecer o ômega x tem que ser 1 também. E a mesma coisa assim, ó. A probabilidade de não acontecer o A era 1 menos o P de A. Certo? Sim. Então, a gente sempre vai ter essa relação de soma 1. Se você tiver uma variável aleatória que assume o valor 0 e 1, você vai ter isso aqui, ó. Probabilidade de x igual a 1. Se ela só assume o valor 0 e 1, tem que ser igual a 1 menos a probabilidade do x não ser 1. Quando é que o x não é 1? Quando ele é 0. Então, daqui eu tenho que p de x igual a 0 mais p de x igual a 1 é 1. Certo? Tudo isso vai valer também para variáveis aleatórias, por causa disso aqui, ó, por causa desse aqui. Ok? Tá. Ok. Tá bom? É por isso que eu falo que a gente acaba depois, com o tempo, a gente vai esquecer do ômega. A gente não vai mais falar em dado, em moeda, nada disso. Vai ficar só o problema. Modelar número de furtos, modelar número de ocorrências de uma doença, modelar quantas pessoas são a favor de uma opinião. A gente vai modelar o Y, o X. A gente vai parar de modelar o ômega, tá? Não vai mais ter. Uhum. Mas tudo que valia lá para o ômega vai valer para o x. A gente só vai fingir que a gente já observou direto a variável aleatória, como se ela já fosse o espaço amostral do experimento. Tá? Sim. Então é mais ou Tá menos bom. isso que vai acontecer. Aqui tem graficamente, tá? Esse exemplo. Como é que se alguém perguntasse, faça um gráfico da função de probabilidade. O gráfico é assim, ó, nesse eixo aqui das abscissas aqui, você vai colocar os valores da variável, que é 0, 1, 2 e 3, e no eixo y, os valores de p de x, que foi 1 oitavo, 3 oitavos, 3 oitavos e 1 oitavo. É isso aqui que dá para fazer graficamente de uma função de probabilidade. Tá? Então eu tentei mostrar com um exemplo, agora eu vou voltar lá para a teoria. Olha o que mais estava escrito aqui. Para ser válida, essa função tem que satisfazer as seguintes condições. Ela não pode ser negativa, por quê? Porque ela representa probabilidades. E ela tem que somar 1, certo? Que é exatamente a pergunta que você estava me fazendo. Aí eu agora estou voltando para cá e estou dizendo, se você somar a p de x para todos os valores possíveis de x, tem que somar 1. Tá? Então, essa notação que está aqui, ó, é somatório de p de x aonde? Esse A de cabeça para baixo significa em matemática para todo. Tá? Então, é como se fosse assim. Se você somar p de x para todos os x que pertencem a ômega x, vai dar 1. Então, como é que eu uso isso aqui, né? Nesse exemplo. Aqui, ó. Somatório de p de x para todos, aqui no caso é p de y, somatório de p de y para todos os y que pertencem ao espaço amostral de ômega y, né? Ou seja, o 0, o 1, o 2 e o 3, se eu somar, tem que dar 1, que é exatamente o que está aqui, né? 1 mais 3 mais 3 mais 1 dá 8, 8 oitavos é 1, é isso que está dito aqui. Somatório da p de x tem que dar 1. Ok? Isso aqui é equivalente aos axiomas da probabilidade. Tá? Vou colocar isso aqui. Então, esse é um exemplo da FP. Botei aqui a sigla em cima, tá? FP, lembrando, né? Função de probabilidade. Caso discreto. Estou falando do caso discreto. Deixa eu ver aqui se tem mais um exemplo. Deixa eu ver que horas são. Falta 10 minutos. Deixa eu fazer o seguinte aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Não, vai acabar aqui. Eu acho que eu vou deixar esse exemplo para a aula que vem. Porque senão eu vou ter que parar ele no meio. Eu prefiro fazer esse exemplo com mais calma, tá? A gente tem só 9 minutos. Eu vou deixar para explicar a função. Se vocês quiserem ler esse slide aqui para a semana que vem, ler esse slide, o próximo, até o final, né? Vocês podem tentar. Esse exemplo que está aqui, ó, é o exemplo que usa o arquivo que eu coloquei no Moodle, que eu falei no começo da aula de hoje. População residente no Brasil por faixa etária. Está no Moodle, um arquivo Excel. Tá? Vocês podem tentar ler aqui da página 22 até a 26. Tá? Tem a resposta. Vê se vocês conseguem entender
porque aí na próxima aula eu começo daqui, antes da gente ir pro slide dos principais modelos discretos de probabilidade, tá? Então, essa FDA aqui, ó, tá vendo que eu botei FDA? Eu acabei botando dois aqui, né, ó. Botei a FDA e botei FD, tá? Mas também aparece FA, acreditem em mim, tá? Botei os dois aqui. Tentem estudar ele, que aí na próxima aula a gente começa dele. Eu sei que pode estar parecendo um pouquinho abstrato aqui, mas eu prometo para vocês que o que importa dessa parte da matéria, o mais importante aqui, tá? É aquela parte que a gente viu de teorema de Bayes, porque vocês vão usar muito aquilo de teorema de Bayes, e aqui vocês entenderem o funcionamento dessas funções que eu estou mostrando agora, para você conseguir depois pegar um fenômeno e enxergar ele em algum dos modelos probabilísticos que eu vou ensinar aqui. Então, você vai pensar assim para mim, o trabalho dessa disciplina, que eu falo que é o final, né, da disciplina, você vai pensar num problema, você pode dizer assim, poxa, eu queria fazer uma pesquisa, é um projeto, você não vai fazer a pesquisa, mas sei lá, se eu fosse fazer uma pesquisa para estudar violência numa cidade, e eu fosse entrevistar pessoas, que variáveis que eu teria para perguntar para as pessoas? Aí você vai pensar, pô, posso perguntar, você já foi assaltado alguma vez? Sim ou não? Então, que variável aleatória eu posso botar ali? Ah, é 1 se foi assaltado, 0 caso contrário. Tem um modelo probabilístico para estudar esse tipo de variável. Não, eu vou contar número de assaltos no ano. É uma outra variável que eu posso criar. Tem um modelo probabilístico para essa variável, tá? Então, é vocês conseguirem enxergar um problema e tentar enxergar um modelo probabilístico para ela, tá? Isso aqui, por mais que tenha essas definições, que às vezes são um pouquinho chatas assim, vocês vão guardar muito o conceito da coisa, tá? E eu vou tentar fazer uma ponte também com a Estatística Social 2, que ela tem uma parte um pouquinho mais matemática também, para vocês chegarem preparados lá. Beleza?